A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação, ou a batalha de Megido, né? Quando Jesus Cristo vai voltar para vencer o anticristo e seu exército. Mas antes vamos falar um pouquinho de escatologia. O que é escatologia? É a parte da teologia que estuda a respeito das doutrinas das últimas coisas, do final dos tempos, da volta de Cristo, ou seja, é uma das mais curiosas doutrinas, visto que todos nós temos a curiosidade de saber a respeito de como será o fim desta era e o início da nova terra e novos céus, bem como de como nós ficaremos com relação a essa questão. Então, nós temos que entender, a respeito da escatologia, do estudo do final dos tempos. A grande tribulação, em grego, é um termo bíblico que descreve o período que antecederia a volta de Jesus Cristo no milênio, por consequência, o julgamento final de Deus. Segundo a tradição cristã, ocorrerá na metade do final de um período de tempo descrito por Daniel, lá em Daniel 9, 20 a 27, quando o anjo revela para ele sobre os 70 anos do cativeiro, como 70 anos, como 70 semanas, e a última semana é a semana do anticristo, o anticristo reinará. E será o período mais aflitivo de toda a história da humanidade. Vai ser quando Jesus Cristo vier no final do período de governo do anticristo, e será uma guerra como nunca se viu na terra, onde haverá a morte de todos os que adoraram a besta e o anticristo e o falso profeta. Serão lançados no lago de fogo de enxofre ardente. Então vamos lá em Apocalipse 19, 19. Diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, que era Jesus. 19 e 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. No 21, Apocalipse 19, 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então era da boca de Jesus, Aí vamos esclarecer quanto às linhas de interpretação das Escrituras com respeito ao arrebatamento e à grande tribulação. Então tem uma grande controvérsia entre os teólogos, que cada um defende uma ideia, mas nós vamos ver aquela que é bíblica. Mas vamos ver quais são, Tem os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, assim chamados, afirmam que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento, e por isso defendem a ideia de que a igreja passará pela tribulação para ser purificada dos seus pecados. É importante lembrar que a tribulação não foi designada para a igreja, então não foi para nós. Os castigos que serão derramados são para demonstrar a ira de Deus contra o pecado e tem o direcionamento específico como disciplina para o povo de Israel. No livro de Apocalipse, apenas nos 3 primeiros capítulos, observamos a presença da igreja, mas no capítulo 4 até o 18 não há nenhuma referência à igreja presente neste evento, quer dizer, a igreja somos nós. Então não tem nenhum fato relacionado, em Apocalipse falando que nós vamos passar pela tribulação. Os mid-tribulacionistas, assim chamados, afirmam que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio da tribulação. Não encontra base bíblica para a sustentação desse argumento, pois o mesmo gera muitas incoerências. Então, também Jesus Cristo não vai arrebatar a igreja no meio, como nós não vamos participar da tribulação. 1 Timóteo, olha aqui a Bíblia fala, 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e senão conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade,
1 Timóteo 6,4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfíria, blasfêmias, ruins suspeitas. No 6,5. Contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo 1,9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, e obstinador para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, assassinos de pai e mãe, e matricidas, para os homicidas. 1,10. Para os fornicadores, para os sodomistas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sãs doutrina. No 11, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado. Então, esses que são contrários, tem esse raciocínio. Mas vamos lá, Efésios 4,14. Para que não sejam mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulentamente. Então veja que compara com o vento. Porque o vento a gente não sabe de onde vem e para onde vai. E a mesma coisa são essas doutrinas, que não servem para nada. Você não sabe nem de onde vem, não tem base bíblica, e nem aonde vai terminar. Portanto, temos que estar atento ao que se ouve sobre esse assunto, pois no arrebatamento Jesus Cristo estará nas nuvens, e seus anjos que virão buscar a igreja, e não ele vai vir em terra. Quer dizer, quando Jesus vir buscar no arrebatamento, ele não vai descer em terra. Ele vai estar nas nuvens. E quem vai descer buscar nós, a igreja, não são os judeus, mas a igreja, aqueles que crerem e forem batizados. Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo, mas tem aquela vírgula ali que atrapalha tudo, Quem não crer, será condenado. Então veja que Jesus vai aparecer nas nuvens, ele não vai descer, e nem vai ter o anticristo, ainda nem veio ainda. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma e outra extremidade dos céus. Está lá em Marcos também 13, 26 e 27. Mas o versículo diz claramente, que ele vai estar aonde? Nas nuvens. Ele vem buscar quem? A igreja. Quem é a igreja? Aqueles que crerem e foram batizados, Mas olha aqui uma revelação de quando Jesus Cristo vai vir buscar a igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ó, Paulo falando, não se mover facilmente do nosso entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se já o dia de Cristo estivesse já perto. Então Paulo fala para a gente não se perturbar e nem se mover. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane. Refuta tudo aquilo que nós falamos sobre o pós-tribulacionistas e o mid-tribulacionista. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia já chegou, o esfriamento da igreja já está evidente aí, Nós vemos em todas as igrejas, todas as igrejas cristãs sem placa, Não vamos falar de placa, mas a maioria das igrejas cristãs já está vendo a apostasia, não só no altar, como também para o povo, O povo também está se apostatando, Está esfriando o seu coração. E olha aqui, e diz aqui, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então, quando o anticristo se manifestar,
Jesus vai vir buscar a igreja. E quem é o anticristo? 2 Tessalonicenses 2, 4. O qual opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Assentar na Nova Jerusalém, que será reconstruída. Quer dizer, ele vai se assentar no trono, lá na Jerusalém, que quando ela for reconstruída, né, o templo será o sinal, né, será o sinal da vinda do anticristo. Então, quando reconstruir o templo lá em Jerusalém, fique bem claro, em Jerusalém, não é aqui no Brasil, não é em qualquer lugar do mundo, mas exatamente onde era o templo de Salomão. Quando for reconstruído, significa que Jesus Cristo vai vir buscar a igreja, porque já é um indício da manifestação do anticristo. Efésios 5,6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, ninguém vos engane. Efésios, Paulo falando novamente, né? Paulo, você vê que Paulo ele estava atento a essas coisas, né? Na época de Jesus, mais ou menos 50 anos, né? Quando ele escreveu, né, esses livros, 50 anos depois do nascimento de Cristo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz ser o certo. Qual é o certo? Né? O mid ou o pós? Não, nenhum dos dois não tem base bíblica. Mas os pré-tribulacionistas, né? A posição pré-tribulacionista. Os assim chamados afirmam que o arrebatamento e a segunda vinda são eventos distintos e que o arrebatamento se dará antes do início da tribulação, ou seja, antes do anticristo se manifestar, como nós vimos aqui na segunda carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses. Esta posição mantém a distinção básica entre igreja e Israel, que deve ser levada em consideração para interpretar as passagens escatológicas. Então veja bem, então isso faz a distinção. A igreja vai ser arrebatada, não os judeus. Os judeus ainda vão passar ainda pela tribulação, porque vai ser lá que vai acontecer tudo. Vai ser lá que o anticristo vai se manifestar. Então veja que nós ainda temos que atentar às palavras de Deus, porque estão enganando o povo. Estão subjugando as pessoas para que elas percam a salvação. O diabo é astuto, ele inventa teorias, inventa coisas que não existem para poder enganar, e se diz com base bíblica, irmãos. Onde que nós vamos achar as bases bíblicas do que foi dito aí, no pós e no mid tribulacionista? O arrebatamento é somente para a igreja que crer e for batizada, lá, Marcos 16, que eu acabei de falar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar nos últimos dias. Quem rejeita vai ser julgado nos últimos dias. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então nós temos que acreditar. Se Jesus ressuscitou, Deus vai nos ressuscitar também, vai nos levar para a glória. E nós vamos estar lá, vendo de camarote tudo acontecendo aqui embaixo. Nós não vamos participar da grande tribulação. Então agora é tempo de se reconciliar com Deus. Ainda dá tempo ainda, porque o anticristo não se manifestou. E hoje começa a sua redenção. Hoje começa aquilo que Deus preparou para você, viver na glória de Deus. Então, irmão, largue todas essas coisas para trás. Não deixe que sua mente seja enganada por falsos profetas, por falsos teólogos, falsos pastores. Mas venha e leia a palavra, busque na palavra aquilo que você quer saber. A palavra é a palavra de Deus, não é de mais ninguém. A Bíblia foi Deus que manifestou a sua vontade para que os homens escrevessem aquilo que ele quer, e não o que o homem quer, porque o homem quer mudar
a glória de Deus e pôr a glória de Deus sobre ele. É isso que o diabo fez, né? Quis ter a glória de Deus para ele. Essa posição é a mais coerente porque se baseia numa interpretação literal dos textos bíblicos. Enquanto a igreja estiver no céu, nós, celebrando as bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, Israel estará passando pela tribulação aqui na terra com todos os habitantes que não foram arrebatados. Olha o que diz aqui. Nós vamos estar lá participando das bodas do Cordeiro e outros vão ficar aqui. João 11:4. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Zofar representa Jó, repreende Jó e mostra a doutrina de Deus ao arrependimento. Veja que, né, Jó, ele se arrependeu, porque ele disse, né, nasci nu e vou voltar nu. Por tudo que aconteceu com a vida dele, ele não largou as doutrinas de Deus, né? Provérbios 4:2, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Ó, Deus dá o quê? Boas doutrinas, não deixe a lei, né, de Deus. João 7:11, Jesus respondeu e disse-lhe, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então o que está escrito na palavra não é de Jesus, é de Deus. Deus enviou ele para que nós pudéssemos ser salvos. Muitos têm postos as suas ideologias fazendo-se doutrinário da palavra, não a de Deus, mas a do homem, enganando a muitos em sua fé e fazendo até se desviarem do caminho de Deus. Fique atento, leia a Bíblia, né, antes de tirar as suas conclusões. Então leia a Bíblia, né? E essa guerra, a grande tribulação vai acontecer na planície de Jezrael, chamada Megido ou Armagedon. As forças militares da besta e do falso profeta serão completamente destruídas pela volta de Cristo. É bíblico. Fora isso, é conversa. É engano. É para enganar os povos que o diabo está aqui. E ele usa quem? Ele usa o ser humano, a criação de Deus. O ápice da criação de Deus, porque ele tem inveja, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Satanás quis ser maior que Deus, quis governar acima das estrelas, quer dizer, está acima de Deus. Acima de Deus, irmão, da palavra de Deus não tem nada de errado. Mas abaixo aqui na terra, o ser humano erra muito. E tenta enganar até os escolhidos, irmãos. Então fique atento. Olhe, aprenda que a palavra de Deus é pura e verdadeira. Não caia nas armadilhas de Satanás. No sábado, nós vamos falar de um outro assunto interessante também, que é o milênio. Então, nós vamos ver a sequência que está na Bíblia, e não a sequência que o homem acha. Amém? Ficamos por aqui. Faz o joinha para você estiver gostando aí, né? Inscreva-se, compartilhe aí e vamos em frente. Porque a Bíblia é o que nos conduz, a palavra de Deus é que nos conduz à salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.